Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu meditei no vídeo anterior do versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 6. E eu falei a respeito da prática da justiça. A partir do versículo 19 até o 34, Jesus ele vai dar instruções a respeito do uso das riquezas materiais. Como é que nós, como cristãos, devemos nos portarmos diante das riquezas, com relação às riquezas, ao acúmulo de posses aqui nesta vida. E impressionante que Jesus ele já começa falando desta forma a respeito das riquezas. Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não cavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Primeira coisa que Jesus chama atenção é a respeito do ajuntar tesouro, ou acúmulo de riquezas. Não que Jesus ele esteja proibindo alguém de ter posses, de ter riquezas. Não. Ele está falando de prioridades. A minha prioridade tem que ser o quê? Ajuntar tesouros no céu. A minha prioridade é focar aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário? Ele morreu por mim, ele morreu em meu lugar para me dar vida eterna. A vida eterna é o maior tesouro que alguém possa colocar como prioridade nas suas vidas. Pois ele falou assim, olha, se você tirar o foco da sua vida, que é viver uma vida digna de que você seja achado, aprovado, para que você entre na vida eterna, para que você venha morar com Jesus, e isto somente pela fé. Eu creio em Jesus pela fé, creio naquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e através deste crer naquilo que Ele fez, eu alcanço a minha salvação. Mas o meu foco, a minha prioridade, ela tem que estar naquilo que Jesus fez por mim. Pois, quando eu tiro os meus olhos daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, daquilo que Jesus veio fazer por nós, nos resgatar, nos redimir da condição de miseráveis pecadores, e como pecadores, nós passaríamos a eternidade sem Deus, sem Jesus. Mas Jesus veio, morreu por nós, em nosso lugar, para nos dar salvação. E eu creio pela fé e tomo posse disto que Jesus fez por mim. Esse é o meu foco principal. Então, quando eu tiro o meu foco disso e coloco o meu foco nas coisas materiais, e as coisas materiais passam a ser prioridades na minha vida, aí o meu coração, todas as minhas atitudes, as minhas ações, elas estarão voltadas para quê? Para o acúmulo de riquezas nesta vida. E para que serve o acúmulo de riquezas nessa vida? Para nada. Ele disse aqui que onde os ladrões escavam, por que escavam? Porque as casas no período de Jesus eram de barro. Eles escavavam as casas e tomavam posse do tesouro dessa pessoa que tinha ouro, joias ali guardado em suas casas. Olha, quando você acumula tesouros,
Você acumula para que a traça, os ladrões, eles roubam, eles vêm roubar isso, as riquezas deste mundo. E para que serve? Daqui a 100 anos, onde nós estaremos? Na eternidade, é lógico. Agora, sem Deus ou com Deus? Com Jesus ou sem Jesus? Daqui a 100 anos. E as nossas riquezas, daqui a 100 anos, onde estará? Por isso que Jesus olha, o seu foco, o seu alvo, são as coisas que procedem do céu. Buscai, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde ninguém pode roubar, ninguém pode tirar de você. Este é o verdadeiro tesouro. Outra coisa que me chama a atenção, no versículo 22 e 23, parece que Jesus, ele sai fora do contexto. Se você ler, ele fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu olho será luminoso, iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há trevas, que grande trevas serão. Com certeza, Jesus não saiu do foco. Ele estava ainda falando a respeito das riquezas. Vamos ver o que diz Moisés lá no livro do Deuteronômio, repetição das leis. Está lá no capítulo 15 do livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. Olha o que diz, impressionante essa passagem do Deuteronômio. Diz assim, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Então, quando for no ano em que os escravos deveriam ser livres, a pessoa olhe para o irmão pobre, para o irmão escravo, e não dá nada para ele. Então, os seus olhos são o quê? Maus. Você está de olho no seu irmão, no intuito de conseguir o quê? Um proveito para si próprio, em detrimento do seu irmão. Então, por isso que Jesus, com certeza, você olha, são os olhos a lâmpada do corpo. É ele que, os olhos é que nos mostra, nos ilumina. Se os teus olhos forem bons, ou seja, se os meus olhos forem bons, como está lá em Deuteronômio, lá é o contrário, os olhos não sejam os teus olhos malignos ou maus para com teu irmão pobre. Todo o teu corpo será luminoso. Então, se os meus olhos são bons, todo o meu corpo será luminoso. Se, porém, os meus olhos forem malignos, no que se diz respeito à cobiça, à avareza, à ganância pelos bens materiais em detrimento do meu próximo, todo o meu corpo estará em trevas. Pode ver aqui, ó. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Então, os meus olhos não podem ser olhos avarentos, olhos maus, voltados somente para as riquezas, mas que os meus olhos possam ser bons para com Deus, que eu possa olhar para o meu próximo e compartilhar e repartir para com ele aquilo que eu tenho, e não olhar para ele no sentido de usufruir dele, explorar dele para que eu torne cada vez mais rico. E ele continua, Jesus continua, versículo 24, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes.
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Impressionante aqui que Jesus falou de servir dois senhores. Ele já falou lá em cima que o nosso foco tem que ser a vida eterna, o tesouro no céu. Agora ele falou assim, olha, ninguém pode ser fiel a dois senhores. Ou ele ignora um, ele deixa um e dedica totalmente o outro, ou vice-versa. Não tem como servir a dois senhores. Ou ele aborrece um e ama o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Então, o que ele diz? Olha, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O Senhor Jesus, ele tem que ser prioridade em nosso coração. O altar da nossa vida, ele tem que estar dedicado totalmente ao Senhor Jesus. Nenhum outro ídolo, nenhuma outra coisa, ela tem que ocupar os nossos corações. O meu coração, o altar da minha vida, ele tem que, no centro dele, tem que estar Jesus, o Salvador. Pois, quando eu ocupo este lugar com outra coisa, a não ser a pessoa de Jesus, aí sim, eu estarei aborrecendo a ele e servindo a outro que não é ele. Então, por isso que ele diz, olha, ou você aborrece um e ama o outro, ou ama um e aborrece o outro. E aqui Jesus está falando das prioridades. Nós temos que priorizar a pessoa do Senhor em nosso coração. Servir somente a Ele, dedicar somente a Ele, porque as outras coisas são triviais em nossas vidas. E ele falou assim, olha, vocês não precisam andar ansiosos. Ansioso aqui é distraído, preocupado com outra coisa, mente dividida com outra coisa, pela vossa vida, pelo comer, pelo beber, pelo vosso corpo, quanto ao que vão vestir. E você, olha, não precisa de ficar preocupado com isso, porque Deus cuida dos filhos seus. Mas também, ele pode ver que, olha, Jesus fala sobre as aves do céu, no versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Jesus faz uma pergunta. Claro que nós valemos muito mais do que as aves do céu, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos filhos dele quando nós o aceitamos. Então, se nós somos filhos do Senhor, co-herdeiros juntamente com Cristo, Ele tem cuidado de nós. Ele falou assim que, olha, Ele alimenta os pássaros. Agora uma coisa me chama a atenção. Deus alimenta todos os pássaros que estão nos céus. Mas Deus nunca joga o alimento no ninho. Você já viu alguma vez o alimento cair no ninho? Não. Todos os dias eles saem pela manhã à procura do alimento. E Deus
provê para ele todo o alimento necessário para aquele dia. O próximo dia é uma nova vida. Os passarinhos, eles não preocupam em me ajuntar em celeiros, ou melhor, nem celeiros eles têm. Somente os seres humanos é que possuem celeiros, possuem a despensa. Mas os pássaros não. Eles confiam plenamente e totalmente na provisão de Deus. E olha, e Jesus falou assim, olha, se Deus cuida assim das aves dos céus, quanto mais vocês. Olha, porventura, vocês não valem mais do que, muito mais do que as aves dos céus? Ele falou assim, por que vocês agora ficam ansiosos? Você pode querer ficar ansioso da maneira que quiser, mas por mais ansioso que você se torne com relação às coisas dessa vida, às provisões dessa vida, você não é capaz. Ele diz aqui que acrescentar um côvado ao curso de sua vida, ou seja, eu não tenho condições de aumentar nem um minuto, nem um segundo ao curso da minha vida. Um côvado aqui é 45 centímetros, mas está focando mais o período da minha existência. Eu não tenho como acrescentar 5 anos ao período da minha existência, pois todas as coisas a respeito da minha pessoa, conforme o Salmo 139 diz, que todas as coisas foram escritas no livro de Deus e estão determinadas a respeito da minha pessoa. Até o tempo da minha vida já foi estabelecido por Deus. E eu não consigo acrescentar nada disso. Por mais ansioso que eu me torne, eu não sou capaz de acrescentar nem um segundo a mais à minha existência. E ele disse, por que então andais tão ansiosos? Tão distraído, preocupado, com a mente dividida com outras coisas? E você, olha, vocês já viram o lírio dos campos? São lindos, não são? Muito bem vestido. E você, olha, nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, ele não conseguiu um vestuário parecido com os lírios do campo. E outra coisa, o lírio do campo, quando corta ele, no finalzinho da tarde, já está completamente seco, aquela erva seca. Já é material combustível no final da tarde. E ele, olha, ora, se Deus, o mesmo Deus que veste os lírios do campo com tanta beleza, uma erva do campo, com tanta beleza, Deus os veste dessa maneira, que existe hoje e amanhã simplesmente é cortado e lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, homens que ainda não têm fé, que não confia no Senhor Deus. E ele continua, portanto, não vos inquietais, não fiqueis inquietos, preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou beber, com o que nós vestiremos. Porque ele falou assim, sabe quem que preocupa com isso? São os gentios. Aqueles que não creem no Senhor. Aqueles que não têm o Senhor como supremo da sua vida. Os gentios não tinham. Os gentios serviam a outros deuses. Mas vós não, vós sois filhos de Deus. Vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas essas coisas, de todas as coisas que eu já fiz menção, Jesus falando. E ele disse, olha, então é o seguinte, não fique preocupado. Lance os seus cuidados nas mãos do Senhor. Lance toda a vossa ansiedade nas mãos do Senhor. E ele diz, olha, buscai, pois, o quê? Em primeiro lugar, o quê? O seu reino. Reino que é a soberania. Buscai primeiro a soberania do Senhor e a sua justiça, não a minha justiça. Isaías 64 diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós temos que buscar a justiça que procede de Deus. Buscar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu preocupo com o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas aqui que Jesus relatou, comer, beber, vestir, tudo isso serão acrescentados. Portanto, encerrando aí, não vos inquietais com o dia da manhã. O dia da manhã, eu nem sei se eu vou amanhecer vivo amanhã. O dia da manhã pertence ao Senhor. O dia da manhã, ele diz aqui, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal que ele produz. O dia da manhã é do Senhor. E nós não devemos preocupar com ele. Devemos trabalhar
no dia que se chama hoje, não cruzar os nossos braços, trabalhar, como se fosse o último, fazer aquilo que vier à nossa mão para fazer. Faça com afinco e dedicação aquilo que está colocado em suas mãos para fazer. Você pode ver que Deus cuida dos pássaros, mas não coloca o alimento no ninho. Assim também é conosco. Deus nos alimenta, Deus nos provê as coisas necessárias para a nossa existência. Mas nós temos que ir trabalhar, nós temos que ir buscar este mantimento para nossas vidas, esta provisão para nossas vidas. Quando nós saímos, o Senhor nos abençoa. O Senhor cuida de nós. Mas preocupar com o dia do amanhã, isso não cabe a nós cristãos. O dia do amanhã pertence ao Senhor. Está, portanto, aí, final do capítulo 6. No próximo vídeo, eu estarei entrando no capítulo 7. Fiquem com Deus e até lá.